A paz do Senhor para a igreja. Tudo bem com os irmãos? Estamos alegres, né, irmãos? Estamos na presença de Deus. E eu quero convidar os amados para lermos a palavra do Senhor no livro de Naum, capítulo de número 2. Eu quero compartilhar um versículo na palavra do Senhor com a igreja e trazer, da parte de Deus, aquilo que o Espírito Santo já colocou no meu coração, uma palavra abençoadora para a sua vida, aqui nessa noite. Palavra de instrução é palavra que abençoa. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Ouvir a palavra é ser abençoado, viu? E obedecer a palavra é permanecer na bênção. Naum, capítulo de número 2, verso de número 1. Eu quero que toda a igreja, em uma só voz, leiam esse versículo. Naum, capítulo 2, versículo de número 1. Vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3. De retorno. Mais uma vez, o destrui está diante de ti, guarda tu a fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder. Eu estava meditando essa semana nesse texto da palavra de Deus, essa advertência do profeta Naum, quando ele disse que o destruidor já está diante de ti. Ele deixa claro nesse verso que a presença de um opositor já é eminente, é realidade. O destruidor está por aí. Quantos acreditam que o destruidor está por aí? Amém? O destruidor está por aí. E ele diz: guarda a tua fortaleza. Nesse aspecto de guardar a fortaleza, há pelo menos aqui 3 indicativos dessa necessidade de preparo. Ele diz: observa o caminho, atenção. Em segundo lugar, esforça os lombos. Isso aqui fala de ação, de atitude, de ter iniciativa diante do perigo eminente que é o destruidor. Em terceiro lugar, fortalece o teu poder. Isso é preparo. Fortalecer o poder é preparar. Então, diante dessa palavra, eu estava imaginando o que é a nossa fortaleza. O que nós precisamos guardar. O que temos de tão precioso que esse destruidor está à espreita, está querendo de nós. Primeiro vamos entender aqui uma questão. Fortaleza, na antiguidade, era uma cidade construída em cima de um monte bem alto. Aonde havia os grandes montes, se construía uma cidade que passava a ser chamada de fortaleza. Se você for ver nos profetas menores, quando há uma advertência, se eu não estou enganado é Miqueias, a respeito de Edom, e Edom era Esaú, irmão de Jacó, eles construíram a sua casa, a sua cidade, em cima de um monte bem alto que tinha várias cavernas, e era considerada intransponível. O profeta
ele vai explicar a respeito dessa segurança que Edom achava que tinha, e vai dizer que mesmo que eles morassem no lugar alto, em cavernas, muito bem escondida, a mão de Deus ia chegar lá para punir, porque Edom fez aliança com Nabucodonosor e ajudou a destruir Jerusalém. Então havia uma sentença para Edom, para os descendentes de Esaú. Então a fortaleza era, em primeiro lugar, era em lugares altos, né? Montes bem altos. Em segundo lugar, além de ser alto, com difícil acesso para o exército inimigo, essas cidades eram bem fortificadas por muros, que também eram altos. Para os irmãos terem uma ideia, o muro da cidade de Jericó, segundo as medidas que nós temos na Bíblia, ele tinha 9 metros de altura e 6 metros de largura. Os muros da cidade de Jericó passavam 2 carros. Conseguia passar 2 carros em cima dos muros da cidade de Jericó. Tudo construído em pedras. Como derrubariam os muros daquele? Jericó era considerado uma fortaleza que jamais alguém conseguia transpor. Quem morava dentro de uma cidade cercada por muros dessa proporção, considerava-se pessoas muito bem seguras. Então era construída em montes altos, né? Eram cidades fortificadas por muros que também eram altos. Além disso, ainda havia guaritas em pontos estratégicos nesses muros, aonde ficavam sentinelas. Essas sentinelas ficavam vigiando a cidade 24 horas contra os inimigos. Estava num monte alto e o muro era alto, então se enxergava um exército inimigo aproximando de longe. Dava tempo suficiente para essa cidade se preparar com mantimentos, com água, para poder esperar os seus inimigos. Porque a estratégia para se vencer uma cidade dessa antigamente era por meio da fome e da sede. Você vai ver em muitos textos da Bíblia que muitas cidades foram conquistadas porque o inimigo cercou, fechou as entradas de água e eles tiveram que consumir o alimento lá dentro até ficar com fome. Quando o rei da Síria sitiou Samaria, eu acho que é 1 Reis, se eu não estou enganado, capítulo de número 6, mais ou menos, quando ele sitiou Samaria, disse que se vendia a cabeça de um jumento por R$1.500. O preço que eu fiz ali dos talentos, parece que era R$1.800, era o preço de uma cabeça de jumento. O que se come numa cabeça de jumento? Então, se alguém quisesse comer a cabeça de um jumento, tinha que pagar R$1.800. E 400 gramas de cocô de pombo, que vendia, a pessoa estava comendo cabeça de jumento e cocô de pombo. Era mais ou menos quase R$500, se alguém quisesse comprar menos de meio quilo de cocô de pombo para comer, para você ver. Aquilo porque o exército inimigo havia cercado, tinha fechado as entradas de água e ninguém saía e ninguém entrava. O pessoal da cidade foi comendo, ao ponto de uma mulher desesperada gritar para o rei e dizer: me vala, ó rei, porque essa mulher aqui ontem falou para mim matar o meu filho para a gente comer e disse que hoje ela mataria o dela. Eu matei meu filho, a gente comeu, agora ela não quer matar mais o dela. Você vê que só vencia uma fortaleza se usasse a paciência e a estratégia. Se eu não estou enganado, Nabucodonosor sitiou Jerusalém por 2 anos, para conseguir entrar dentro de Jerusalém. Então observe aqui que a fortaleza era uma cidade muito bem guardada, né? Portões de madeira reforçados, muito bem trancados, difícil de ser quebrados. Os portões da cidade de Gaza, diz os historiadores, que pesava 1.000 quilos. Como destruir naquela época? Hoje não, com os mísseis, com esse armamento bélico que existe,
com certeza se venceria fácil uma fortaleza daquela, mas naquela época, que as armas eram espada, flecha, lança, não era fácil vencer uma fortaleza. Então esses portões eram reforçados, e ainda por cima, a guarnição de elite do exército do rei habitava na fortaleza. Em Roma, por exemplo, tinha o exército de elite do rei, de César, que eu não me lembro agora, estava na minha cabeça, acabou de escapar aqui o nome dos exércitos que havia. Parece que eram 4 legiões de exército de elite que morava dentro da fortaleza para proteger quem morava dentro dela. Então, para se tomar uma cidade como essa, dependia de muita paciência e muita estratégia. Davi conquistou a fortaleza que era Jerusalém. Ele com seu exército, até vamos aqui para o texto bíblico de 1 Samuel, você vai entender o que eu quero dizer aqui essa noite. Ora para a minha garganta não acabar, porque já comecei a sentir ela aqui. Vamos para 2 Reis, capítulo 6, do verso 6 ao versículo de número 9, para nós vermos aqui Jerusalém, que foi considerada a maior fortaleza daquela época. E Davi conseguiu conquistar essa fortaleza. 2 Reis, capítulo 5, versos 6 ao 9, diz assim: partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Ele se considerava tão forte, tão intransponível, que essa expressão aqui, desses jebuseus para Davi, é dizendo assim: aqui nós estamos tão seguros, que os cegos e os coxos dá conta do exército de Davi. Para entrar aqui tem que vencer os cegos e os coxos que habitavam em volta daquela fortaleza. Aí observa aqui o texto a seguir: porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa cidade. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milom até dentro. Isso aqui é mulher virtuosa, né? Só correndo o marido. É assim mesmo. Ganhou o galardão. Amém? Então Davi conquistou a fortaleza que era Jerusalém. Ainda por cima Davi reforçou, edificou em volta de Jerusalém, preparou seu exército de elite, e Jerusalém se tornou uma das cidades mais cobiçadas, mais temida, e Jerusalém se tornou a cidade do grande rei. Mas perceba uma questão aqui. Perceba aqui um pormenor. Podemos perceber que até mesmo uma fortaleza possui pontos fracos pelos quais seus inimigos, com muita paciência e estratégia, são capazes de conquistá-las, como fez Davi. Era quase intransponível, diga quase intransponível. Mas alguém com sabedoria, alguém com paciência, alguém com estratégia militar, com os soldados certos, conseguia vencer uma fortaleza. Era fortaleza, mas não era intransponível. Era fortaleza, mas não era inconquistável. Havia os riscos,
havia os perigos. Por essa razão, a palavra de Deus diz: guarda a tua fortaleza. Tem um inimigo experiente, sagaz, que não desiste, que não se cansa, que está em volta. A Bíblia diz que ele está ao derredor de nós. Esse inimigo, visando a sua fortaleza, visando aquilo, porque o importante aqui não é somente a fortaleza, é o que reside dentro da fortaleza. O inimigo quer invadir a nossa fortaleza, não por causa da fortaleza, mas daquilo que está guardado dentro da fortaleza. Ele quer o que existe de mais precioso na sua fortaleza, na minha fortaleza. Aleluia! Bendito seja Deus. Por isso você tem que observar o caminho. Veja o procedimento. Observa como você anda. Perceba o que acontece na sua frente. Fortalece os seus ombros. Reforça o teu poder, porque o inimigo já está diante de ti. E a Bíblia está dizendo: guarda a tua fortaleza. Você sabe que eu pontuei 3 coisas dentro da fortaleza. Trazendo isso aqui para o nosso âmbito espiritual, em primeiro lugar, a gente precisa entender que fortaleza é um lugar desejado pelo inimigo. O inimigo almeja a nossa fortaleza. Assim como no passado os grandes exércitos queriam as fortalezas para fazer seus quartéis-general, porque Davi fez de Jerusalém o seu quartel-general. Tudo partia de Jerusalém. Aleluia. Então eles queriam as fortalezas para poder estabelecer nessas fortalezas os seus quartéis generais, né? E o inimigo desejava, porque ali estava o que era mais precioso para os habitantes da fortaleza. Por essa razão, a nossa fortaleza, no sentido espiritual, com certeza é o nosso coração. Haja vista que tudo aquilo que é precioso no sentido espiritual, no sentido sentimental, está guardado aonde? No coração. Põe a mão no peito assim. Diga: minha fortaleza é o meu coração. Diga assim: tudo que é precioso para mim não é físico, é espiritual, é sentimental. Aleluia. Então eu trago para o sentido espiritual que a minha fortaleza, que o inimigo almeja, que o inimigo deseja, que Satanás quer, está dentro do meu coração. Está aqui dentro. Porque tudo aquilo que é precioso nesse sentido está guardado no meu coração. Ou seja, nossos tesouros espirituais conquistados pela fé estão guardados aqui. Ele, o coração, é o receptáculo que guarda todos esses tesouros. E conforme a palavra de Deus, é nele que está tudo que representa a nossa vida. Ou seja, a vida espiritual de um crente depende da proteção que o seu coração precisa ter para não ser minado pelo diabo. A partir daqui, eu entendi por que Salomão escreveu em Provérbios, capítulo de número 4, e versículo 23. Eu gostaria que vocês lessem, por favor. A igreja, 1, 2, 3. Todos.
Mais uma vida, mais uma vez. Sobre tudo que se deve guardar. Então, de tudo que se deve guardar, a palavra de Deus diz: guarda teu coração. Eu até acrescento aqui, sabendo que eu não vou pecar com isso, a tua fortaleza. Guarda a tua fortaleza. Porque essa fortaleza, dela procede as saídas da vida. E é claro que o sábio Salomão não está falando aqui desse órgão cheio de nervos, de músculos, que a gente tem no peito e bombeia o sangue. Salomão está indo além. Está falando de coisas espirituais. Está falando daquilo que Deus nos ajuda pela sua graça a conquistar, para que esteja no nosso coração e não seja tirado, e não seja roubado, conquistado. Aleluia. Então guarda o coração. Todos os recursos espirituais e afetivos precisam ser guardados nessa fortaleza que é o coração. Acima de tudo, precisam ser protegidos diligentemente, para que nunca sejam minados e destruídos, porque sabemos que todo sucesso espiritual e familiar depende de como guardamos o nosso coração, o qual precisa estar muito bem preparado. Eu já vou aplicar a palavra, só estou dando aqui uma introdução, que eu preciso fazer essa introdução para você entender. Deuteronômio capítulo de número 30 e versículo de número 6. Eu gosto desse versículo aqui. Moisés escrevendo, ele disse assim: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. A um preparo para o coração. A Bíblia chama de circuncisão. A circuncisão, ela era uma aliança feita com Deus e Abraão, de que a partir daquele momento Abraão e toda a sua descendência seria reservada exclusivamente para Deus. Isso era no sentido físico. Eu acho que não preciso dar uma aula de circuncisão, porque a maior parte dos irmãos que estão aqui sabe o que é circuncisão e sabe o que ela significa. A circuncisão do coração significa se abster de tudo que é pecado para viver eternamente para Deus. Era uma forma espiritual de falar de santidade para o coração. E o Senhor está dizendo assim: circuncidarei o teu coração, prepararei o teu coração, santificarei o teu coração e o coração da tua semente, dos teus filhos, dos teus netos, dos teus descendentes, aleluia, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que você viva. Então o que Deus preparou e colocou dentro do teu coração simboliza vida. E se é vida, guarde a tua fortaleza. Porque se o inimigo entrar e tirar o que está no seu coração, haverá morte. E não só a sua, mas da tua descendência. Aleluia. Então eu deixo aqui esclarecido que fortaleza é o nosso coração. E nele está as preciosidades que garantem a vida. Que vida, pastor? Essa física? A eterna. A vida vindoura.
A vida com Deus na eternidade depende das preciosidades que Deus colocou dentro do seu coração. Aleluia. Agora, existem 3 coisas dentro de uma fortaleza que o inimigo quer. Quantas coisas? Quantas coisas? A primeira coisa é o rei. Quando o inimigo visa invadir um país, destruir aquele país e submeter-se àquele país aos seus domínios, quem ele quer destruir primeiro? O rei. Porque destruindo o rei, ele deixa o povo sem liderança e vulnerável. Então ele tem que vencer o rei. Então ele vai aonde? Na fortaleza. Por quê? Porque na fortaleza está a casa do rei. Então o que existe de mais precioso dentro do seu coração que o diabo quer? Tirar o rei daí de dentro. Quantos tem o rei dentro da fortaleza aí? Deixa eu ver. Está aí, tem certeza? Quantos tem o rei aí na fortaleza? Deixa eu ver. Tem certeza? O inimigo quer vencer a tua fortaleza. E a primeira coisa, tirar daí o rei. Quem eram os dominantes de Jerusalém? Eu li aqui. Os jebuseus. Deus levanta Davi. Vai contra os jebuseus. Destrói os jebuseus. Destrói o rei de Jebus, que era Jerusalém. Porque Jerusalém chamava Jebus. Destrói o rei, que era o rei de Jebus. Davi toma o trono do rei e entra dentro de Jerusalém e passa a reinar em Jerusalém a partir daquele momento. Deixa eu levar você para uma passagem bíblica que não veio na cabeça agora. Eu não escrevi aqui, mas me veio aqui a revelação, ela vai acontecendo. Jesus disse assim: quando um valente habita em uma casa, e aí vem um valente, mais poderoso do que ele, entra na casa, amarra o valente, toma posse dos seus bens, e ali ele estabelece a sua moradia. E isso aconteceu conosco. Esse coração aqui era habitado pelo inimigo. E aí Jesus veio, entrou nessa fortaleza, venceu o inimigo, destruiu o inimigo, estabeleceu o seu trono, e Jesus passou a reinar dentro desse coração a partir daquele dia. Ele está presente aqui nessa fortaleza. Ele é a coisa mais importante que eu tenho que guardar na minha fortaleza: a presença do rei na minha vida. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Aleluia. É o rei. E o rei não apresenta apenas a elite de um reino, ou a figura social, que faz com que uma nação se assemelhe às demais, como pensou Israel, quando lá em 1 Samuel capítulo 8, do verso 1 ao 5, eles exigiram de Samuel um rei, para que eles fossem como as demais nações. Naquela época, quem era o rei de Israel? Era Deus. Israel tinha um rei que era Deus. Aí eles chegaram e disseram: olha, Samuel, está lá em 1 Samuel capítulo 8, disseram: olha, Samuel, você já está velho, seus filhos não andam nos teus caminhos. Samuel havia colocado seus filhos para ser juízes, e a Bíblia diz que eles eram corruptos. Um sinal trágico que acontece até hoje entre o povo de Deus. Os filhos que não honram a figura do pai, o caráter do pai, destrói, desfalece o povo de Deus. E aí eles disseram: olha, Samuel, você já está velho, seus filhos não andam no teu caminho. Faz o seguinte: levanta um rei como as demais nações e coloca para que reine sobre nós.
Porque o que eles queriam? Uma figura política. Eles queriam apenas uma figura social, para dizer para todo mundo que eles tinham não um rei espiritual, mas um reino físico, um rei físico, que sentava ali. E o que representava Saul para Israel? Nada. Aleluia. Representava nada. Saul não representava nada para Israel. Foi um reino humano, um reino de conveniência, um rei que quando se foi, a maioria de muitos aqui da Bíblia não deixou saudade. Eles trocam o rei espiritual por um homem físico. Tanto é que Deus disse para Samuel, porque Samuel entristeceu. Samuel sentiu que Israel estava rejeitando a ele. E o Senhor disse: não, Samuel, eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. E o reinado de Saul foi uma negação, foi uma catástrofe. Então o rei, ele não pode representar apenas uma figura política. O rei que está no seu coração, ele não representa apenas uma figura política. O rei que habita na nossa fortaleza, ele representa, em primeiro lugar, liderança. Por que o rei tem que ser preservado no meu coração? Porque ele representa a minha liderança. Aquele que tem a direção certa, aquele que age na hora certa, aquele que faz prosperar os seus liderados, conduzindo eles pelo caminho da segurança. Se tira o rei do seu coração, tira a sua liderança, a sua liderança. Você perde a direção. Matava um rei, dispersava o exército. Numa guerra, quem era avisado? O rei, porque matava o rei. Foi Jesus que disse: mata o pastor e dispersa as ovelhas. Enquanto o rei estiver na sua fortaleza, guardado no seu coração, tua família vai andar pelo caminho certo. Você vai andar pelo caminho da segurança. Não deixe o rei sair dessa fortaleza, porque perdendo o rei, perde a sua direção. Em segundo lugar, o rei representa governo. Aquele que tanto instrui e faz justiça, decidindo o que é melhor para o seu povo, para viver em harmonia e paz. Governo. Se o rei que habita em mim, ele me dá liderança. Se o rei que habita em mim governa as minhas atitudes, com certeza tudo o que eu fizer vai prosperar. Com certeza eu terei uma vida de prosperidade em todos os aspectos. Eu não estou falando apenas no sentido físico. Em terceiro lugar, proteção. Enquanto o rei estiver guardado no seu coração, todo o exército de elite do rei estará também junto com o rei. E aonde está o rei e o seu exército de elite, não tem inimigo que mina a tua fortaleza, que vence a tua fortaleza. Se o rei estiver com seu exército dentro do teu coração, haverá segurança para a tua vida e para a tua família. Aleluia! Bendito seja Deus, aquele que investe recursos necessários para a comunidade e segurança de todos os que vivem no seu reino. A figura do rei aqui ela é tão importante que ela também representa uma vida de comunhão abundante com Deus. Ele é comparado a uma lâmpada em meio ao seu povo. Agora eu quero voltar de novo para Davi, em 2 Samuel, capítulo de número 21, verso 15, 16 e 17.
Davi sai para a guerra com os seus soldados. Chega na guerra um gigante chamado Esbi-Benob. Havia levado uma espada nova para o rei Davi. Quem era Esbi-Benob? Era parente de Golias. Davi havia vencido Golias. Esbi-Benob, que fazia parte dos gigantes e era parente de Davi, de Golias, disse: hoje lá na guerra eu vou pegar Davi. Preparou uma espada nova, amolou, irmão, fez todo o processo, se ajeitou direitinho, disse: essa espada é de Davi. Eu vou matar Davi, vou vingar o meu parente que ele matou. E no auge da peleja, Davi, porque já estava velho, já estava cansado, já havia pelejado muitas pelejas, a Bíblia diz que Davi se cansou no meio da batalha. E Esbi-Benob, irmão, estava para matar Davi, quando a Bíblia diz que Abisai socorreu Davi, protegeu Davi, jogou Davi atrás dele e matou o gigante. E venceu Esbi-Benob. Aquele que queria tirar o rei de Israel, matar Davi, foi morto por um soldado valente que estava atento na peleja. Aleluia. Quando Esbi-Benob caiu morto, a Bíblia diz que os generais de Davi pegaram Davi e disse: nunca mais sairás conosco para a peleja. Tu vai ficar na fortaleza, em Jerusalém. Por quê? Para que a lâmpada de Deus não se apague em Israel. Enquanto Jesus estiver no teu coração, guardado e protegido, a lâmpada de Deus estará acesa na tua vida, na tua casa. Guarde a tua fortaleza. Não deixa Jesus ser tirado do teu coração. Não deixa nada assumir o lugar de Jesus na tua vida. Guarda Jesus bem guardado na tua fortaleza. E a lâmpada de Deus permanecerá acesa na sua vida, na sua casa, na sua família. O rei representa muito mais do que uma figura política. Ele representa toda a liderança de Deus no seio de uma família. Sabe o que Jesus representa na tua vida? Tudo. Teu sucesso depende de Jesus. A tua alegria depende de Jesus. Tuas conquistas dependem de Jesus. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça onde Jesus te colocou. Não se esqueça dos perigos que você já correu. E Jesus te livrou porque é o rei da tua fortaleza. E Jesus te guardou porque Ele é o rei que te guarda. Ele é o rei que te sustenta. Ele é o rei que te fortalece. Ele é o rei que protege a tua casa. Ele é a lâmpada de Deus acesa na tua trajetória. Guarde a tua fortaleza. Lembrei do pastor Danizete. Como chama o vosso rei? Está fraquinho demais, irmão. Como chama o vosso rei? Como chama o vosso rei? Então guarde esse rei na tua fortaleza. Porque se o inimigo entrar aí e conseguir arrancar do teu coração Jesus, tua vida nunca mais presta. Sabe aquele lá que entrou na casa, amarrou o valente, jogou o valente para fora e passou a fazer morada? Se tu vigiar, o rei sai de dentro da tua fortaleza. Jesus disse que aquele espírito maligno, ele sai rondando.
vai por lugares áridos, vai por tudo quanto é canto, caça um lugar para ele e não acha. Aí ele olha para a sua antiga morada, a fortaleza que ele vivia. E diz que ele sente saudade da sua antiga morada. O diabo tem saudade do teu coração. O diabo sonha em morar novamente no teu coração. Ele vai fazer de tudo para conseguir um espaço de novo no seu coração. E a Bíblia diz que se ele chegar e encontrar a casa varrida, adornada, desprotegida, aqui é desprotegida, ele entra e ainda traz 7 pior do que ele. E o último estado daquela casa será pior do que o primeiro. Guarda a sua fortaleza. Protege o rei que está aí dentro. Deixa ele aí no seu coração. Aleluia. Se o inimigo vier tentar minar a tua fortaleza, e ele bater nessa porta do teu coração, aleluia, e ele saber que o rei está lá sentado no trono, e os seus súditos preparados, ele vai bater em retirada. Então protege a presença de Jesus na sua vida, no seu coração. Ela é a fortaleza, e Jesus é o maior dos teus tesouros. Podem tirar tudo da sua vida, se não arrancar Jesus, ninguém tirou nada. Mas se tirar Jesus, você perde tudo. Porque se Jesus estiver dentro da sua fortaleza, você tem direção, você tem provisão, você tem proteção. Aleluia. Glória a Deus. Tem luz dentro da sua fortaleza, porque a lâmpada de Deus vai estar acesa. O rei representa a lâmpada de Deus acesa no seu coração. Em segundo lugar, o que existe em uma fortaleza? Glória a Jesus. Famílias. Quem morava numa fortaleza e precisava ser protegido? O rei. E depois do rei, as famílias tinham que ser guardadas, tinham que ser protegidas. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e pegou o rei, ele não matou o rei que nem os outros fez, mas ele arrancou os olhos do rei, amarrou cadeias de bronze no rei e levou o rei cativo como troféu para a Babilônia. Está na Bíblia. E ele morreu numa prisão, sendo humilhado todos os dias. E o que ele fez com as famílias? Estuprou as jovens, matou as mulheres, rasgava a barriga das mulheres grávidas e espetava os seus bebês com as espadas. Mataram os jovens em volta dos muros de Jerusalém, fez uma carnificina, destruiu o templo, pegou os utensílios sagrados da casa de Deus, dizimou as famílias, e Jerusalém ficou deserta. Quando Neemias retorna, diz a Bíblia que Jerusalém era habitação de chacais. A alegria de Jerusalém acabou. Às margens do rio Quebar, chega as filhas da Babilônia e diz para os judeus cativos: canta-nos um dos cânticos de Sião. Porque os visitantes, quando iam em Jerusalém, escutavam o cântico dos crentes, se arrepiavam, sentiam a presença de Deus.
via a glória do templo e a lâmpada de Deus acesa em Jerusalém. Agora lá estavam os habitantes de Jerusalém, com as suas famílias dizimadas, escravos à beira do rio Quebar, porque não guardaram a fortaleza, deixaram o inimigo minar a fortaleza. E as famílias pagaram um preço trágico por essa invasão. Se eu não estou enganado, é o Salmo 126 ou 137. Canta-nos um dos cânticos de Sião. E eles disseram: como? As harpas estão penduradas nos salgueiros. Ou seja, o motivo de cantar acabou. A garganta está seca, ou seja, não tem mais unção. E como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? No Salmo 126 ele diz: restaura-nos como as correntes do Neguebe. Quantas famílias dizimadas, que não cantam mais o cântico do Senhor, que não tem mais unção. Os vizinhos já não percebem que Deus habita naquela casa, eles não sentem mais a presença de Deus. Quantos vizinhos ímpios um dia não ouviram os cânticos do Senhor, quando o rei morava na tua casa, e as suas famílias estavam em volta dele, e elas sentiam, aleluia, desejo de servir a Deus, pela presença da luz que havia dentro do teu lar. Hoje o que resta é uma fortaleza de muros caídos, de santuário queimado, de opróbrio. O Senhor disse através do profeta: quando passarem por ti, Jerusalém, vão manear a cabeça e dizer: o que é feito daquela grande cidade? Cadê a luz que brilhava ali? O que houve? E aí a Bíblia diz assim: e o Senhor dirá: é porque me rejeitaram. Em nome de Jesus, guarda a sua família, guarda a sua casa, defenda teu povo, entra em guerra a favor dos teus filhos. Faz como aquele valente de Davi, que eu esqueci, como era o nome dele? Samua. Que os filisteus invadiu a terra, e ele tinha o campo de lentilha, e a Bíblia diz que ele pegou uma espada e entrou no campo de lentilha, matou os filisteus e guardou a sua propriedade. Pega a espada de Deus nessa última hora, entra na guerra em favor da tua casa, guarda o teu campo de lentilha, salva a tua família. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga glória. Protege a tua fortaleza. Kenda gamande abashuri kamandala bahaya. Chiki andehai mashuvi kalamande rebakaya. Investe na sua casa, investe na sua fortaleza. Investe o que, pastor? A palavra de Deus. Você ter saído de casa essa noite e vindo a esse culto aqui é um investimento que você está fazendo na sua vida e na vida desse filho que está sentado aí, em nome de Jesus.
Porque se você não investir, alguém vai. E o resultado não pode ser o mesmo do que você. Deus, irmãos, Ele tem interesse na minha família. Ele tem interesse no seu filho. Ele tem interesse na sua filha. Uma geração vai, outra geração vem. E essa que vem precisa ser melhor daquela que vai. Nossos filhos têm que ser melhor do que nós, gente. Mas como serão se não investir na vida desses meninos e dessas meninas, gente? Há um descuido muito grande com as famílias. Estou com vontade de dividir essa mensagem em duas partes. Para ser mais preciso, mais sistemático, naquilo que eu estou querendo dizer aqui essa noite. Queiramanda, rabacheia. Nós estamos perdendo essa geração de jovens. Nós estamos perdendo essa geração que é a nossa geração. Nós estamos perdendo os nossos descendentes. E quando nós perdemos, o grande rei também perde. A obra de Deus também perde. Não teremos pastor divino para sempre. Não teremos pastor Osmar, pastor Joel, demais obreiros. Não teremos para sempre. Daqui a pouco alguém vai. Já teve alguém que sentou nessas cadeiras e não está mais aqui. Esses lugares têm que ser substituídos. Agora, qual será o caráter da geração que está vindo, que se assentará nessas cadeiras? Olha para Israel. Os descendentes de Davi foi uma negação. Não guardaram a fortaleza. Perderam a primazia. O que significa hoje Israel? Praticamente nada. O valor de Israel, só quem reconhece é os crentes. Deus trocou a fortaleza que era Jerusalém pelo seu coração. Ele saiu da grande cidade de Davi para habitar no seu coração, para ser honrado junto com a sua casa, para ser honrado junto com a sua família. Eu estou sentindo uma mensagem de Deus para o seu coração e eu agora quero que você aceite ela e saia daqui hoje pronto para vencer e guardar a sua fortaleza, porque Deus tem interesse na tua casa, Deus tem interesse na tua família. Irmão, escute, nem tudo está perdido. Deus pode mudar a situação da tua casa ainda hoje. Tome uma posição em nome de Jesus. É meu dever profetizar, fazer cumprir na sua vida a sua atitude. Porque Deus deu a ordem em Deuteronômio, capítulo de número 6 a Israel, dizendo: olha, essas palavras que eu estou te dizendo, elas são vida. Elas representam o futuro da tua casa. Inculca ela na cabeça dos teus filhos. Inculca na hora de deitar, na hora de levantar, andando pelo caminho, aonde tu for. Inculca a minha palavra na mente do teu filho. Protege a tua casa. Promove segurança. Nós precisamos blindar a nossa casa das armadilhas do secularismo, do engano da pós-modernidade, que vem mundanizando a igreja através das famílias, que estão perdendo a noção do que é santidade. Temos visto uma geração de crentes frios, mundanos, que não conhece a Deus, assim como aconteceu com Israel, lá em Juízes capítulo de número 2. Morre Josué, morre os anciãos que
conduziram Israel com Josué, e a Bíblia diz no capítulo 2 que levantou uma geração que não conhecia ao Senhor e não conhecia os feitos que o Senhor fez para Israel. Quem dessa geração nova aqui já viu milagre igual nós vimos? Hã? Quem dos pais aqui tem visto em sua casa de vez em quando um filho cantando um hino da harpa ou brincando de culto? Dançando música mundana e cantando música mundana é filho de quase todos os crentes. Por quê? O que tem dentro dessa fortaleza que está distanciando o coração desses meninos de Deus? O passatempo dos filhos de muito crente, irmãos, é videogame, é jogos violentos, é pornografia na internet. Menino de 12, 13, 11, 10, 9 anos, com página de relacionamento, falando no Instagram, falando no WhatsApp. Paciência! Nós temos uma geração de crente que está dentro da igreja, que canta hinos, ouve pregação, mas não conhece o Deus daqui estamos anunciando. Quantos crentes aqui da minha idade conhecem Deus de verdade? Conhece, sabe quem é Deus. O seu filho sabe? Já viu como Deus age? Eu quero agradecer muito o carinho de todos vocês no grupo essa semana. Eu li cada mensagem que vocês escreveram. Eu não quis falar para não estragar o momento ali. Porque eu penso que se eu tivesse falado obrigado, gente, e tudo aquilo outro, eu ia massagear um pouco do meu ego e estragaria aquilo que vocês estavam, porque aquilo faz bem para mim. Aquilo mostra que eu ainda sou amado, me incentiva a continuar lutando por vocês, pregando a palavra de verdade. Eu agradeço muito. Quero dizer que bênção de Deus é vocês na minha vida e na minha família. A igreja do Veiga Jardim foi um divisor de águas na minha vida. Vocês não sabem o quanto essa igreja, ela mudou completamente alguns aspectos da minha vida. Mas todo esse carinho de vocês não pode me inibir de dizer para vocês a verdade. Temos uma geração de meninos frios, de jovens que não honram a Deus nos seus passeios, nas suas visitas, que se reúnem em casa de amigos. Eu posso trocar de microfone? Esse aqui perdeu o agudo, perdeu tudo, posso? Que se reúne na casa de amigos para ver pornografia, para beber bebida alcoólica, para fazer coisas desagradáveis a Deus. O diabo está conseguindo entrar nas nossas fortalezas e tirar de nós o que é mais precioso depois do rei, a nossa família. Porque se você perder sua casa, você perde o seu legado, você perde a sua linda história de fé. Eu oro a Deus para que meus filhos e meus netos dê sequência à história de fé que eu iniciei, tentando mudar a história trágica que a minha família viveu antes de mim. Eu clamo aos pais essa noite, pelo amor de Deus, investe na vida do seu filho a salvação,
procura ensinar para ele quem é Deus, incentiva ele a conhecer ao Senhor de forma pessoal. Diz para teu filho que Deus ainda entra na casa da gente e acorda a gente de madrugada e fala conosco. Diz para ele que a igreja precisa de defensores que defendem a santidade. Quando a voz de um pregador cansado não der conta mais de gritar, é a voz do teu filho que Deus vai levantar, é a voz da tua filha que Deus vai levantar. Então, em nome de Jesus, guarda a tua fortaleza e protege a tua família. Investe no teu filho dinheiro. Investe no teu filho. Quando eu digo dinheiro, irmão, estou falando que tem irmão aqui que mora longe. Mesmo assim você sai de lá e gasta a tua gasolina e vem para a igreja. Isso aqui não vai ser em vão. Um dia tu vai ver tudo isso voltando em vida espiritual do teu filho. Um dia tu vai ver o que o teu filho vai se tornar, o que a tua filha vai se tornar, e você vai dizer: valeu a pena sair cansado de casa, chegar na igreja, deixar ele ouvir uma boa palavra, porque Deus preservou a minha família e a minha fortaleza está guardada. Candarabande suigalamande hai. Beikarachubi calamanda rabacheia. Os filhos que você tem não é teu. A Bíblia diz no Salmo 127 que são heranças do Senhor. Deus te deu só para você cuidar e guardar. Um dia Deus vai cobrar de ti o teu filho e a tua filha. Um dia Deus vai te chamar e dizer: cadê os frutos que eu te dei? Você pode pôr desculpa para mim, mas diante dele não existe desculpa, ele sabe tudo. Eu vejo uns pais cansados. Ô pastor, não fui, eu estava cansado. Ai pastor, trabalhei, fiquei cansado. Irmão, quando eu era mais jovem, eu trabalhava de servente o dia todo. Eu morava a 6 quilômetros da igreja. Pergunta a Márcia, pergunta a Edna: que dia vocês viram chegar atrasado na igreja? Eu não tinha bicicleta, eu não tinha moto. Os irmãos passavam por mim de bicicleta, passava de moto. O Zé passava na bicicleta com a Débora, a Denise e a Genesi. Irmão, era um piseiro, aquele tebeiro de gente na bicicleta. Passava correndo todo mundo e eu de a pé com violão nas costas. Estava cansado? Estava. Corpo estava doendo? Estava. Estava. Mas mais importante do que aquele dia de serviço era eu terminar o meu dia na casa de Deus. Olha eu aqui, não sou melhor do que ninguém, não sei mais do que ninguém, mas olha que Deus me deu muita coisa durante esse tempo. Tudo porque eu aprendi a guardar a minha fortaleza. Cansei de vir para a igreja com febre. Já me viram pegar com 39 graus de febre, rachando os lábios, eu sentado, e o pastor botou eu para pregar. Eu me recusei, a Edna disse: você está com 39 graus, fica em casa, bebe o remédio. Nós vamos para a igreja. E lá na hora da pregação, Jesus fez um milagre, me curou, e eu voltei para casa sem febre. Glória a Deus! Se a gente não abrir a porta para o milagre acontecer, vamos viver crentes fatalistas, de famílias céticas, de filhos frios.
nunca veremos os nossos filhos falarem línguas estranhas. Ah, meu Deus. 9:1, nem vi a hora passar. Terceira coisa que está na nossa fortaleza. Primeira coisa, o rei. Qual que é a primeira coisa? A igreja. Qual que é a primeira coisa? Qual que é a segunda coisa? E qual que é a terceira coisa, pastor? Dons espirituais. Ninguém paga preço para receber dons espirituais. Quer ser batizado por Espírito Santo num cultinho de avivamento, numa hora de emoção. Você chama na frente aqui, vem todo mundo de cabeça baixa, nem força para dar glória a Deus tem. Sabe o que é isso? Pecado. O pecado é a única coisa que impede o crente ter força para dar glória a Deus. Crente que está em pecado não dá conta de dar glória a Deus. Interessante que eu vi um pastor pregando, pastor Silas Feliz, que já dorme com o senhor, falando a respeito dessa questão de dar glória a Deus. E ele disse uma coisa que eu li, mas faz sentido, não está claro não, mas faz sentido. Ele disse que depois que lançou sorte, caiu na casa de Acã, ele colocou a família de Acã para chegar perto dele, para saber quem era. Chegava não e dizia, dá glória a Deus. Dava glória a Deus, pode passar, dá glória a Deus. Quando chegou em Acã, você vai ver lá que o texto diz assim, dá glória a Deus, meu filho, e disse que você fez. Acã não deu conta de dar glória a Deus. Pobreza de dons espirituais. Sinceramente, aqui para nós, essa mensagem hoje era para a gente sair daqui falando língua estranha dentro do carro. Ah, era para a gente sair daqui chorando essa noite. Você sabe o que é os dons espirituais? Armas espirituais que nos capacitam a defender nossa família e guardar o rei. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, são poderosas em Deus para vencer fortalezas. Que fortalezas? A do inimigo. Sabe quem tem que correr? Não é você do cão. É o cão que tem que correr de você. Não é o diabo que tem que vir com as suas milícias forçar a porta da tua fortaleza para entrar. É você cheio do Espírito Santo, forçando as fortalezas do diabo para arrancar as almas que ele está levando para o inferno. A igreja não foi chamada para viver na defensiva. A igreja foi chamada para atacar. Guarda a sua fortaleza, guarda o rei, guarda a tua casa, guarda a unção de Deus na sua vida. O Senhor disse lá em Apocalipse, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Todos juntos, 1, 2, 3, guarda o que tem. Tem alguém por aí, que a Bíblia chama de ninguém, querendo tomar o que você tem de mais precioso. Levante a mão assim. Eu te abençoo essa noite com essa palavra. Vá embora com ela no seu coração, em nome de Jesus.